Então, já estamos a gravar. Obrigado, Davi. Pessoal, vocês têm o livro, não é? Têm o vosso manualzinho, quase todos. Os que não tiverem, isso mesmo, os que não tiverem, podem adquiri-lo domingo. Eu creio que enviei em formato digital para as pessoas que não têm, eu penso. Posso ter falhado algum. Eu Uh, recebi. Yeah, ok, muito bem, Jorge. Tu eras uma das pessoas que eu tinha assim em mente. Entretanto, vamos dando as boas-vindas a todos que vão entrando, a Carla, a malta toda. E eu vou pedir ao Uhum. Davi, que está em Londres, como eu disse, para, por favor, pôr já o slide número um. Iria pedir, se vocês não se importarem, para tirarem o som, está bem? Depois, vocês podem pôr perguntas à vontade no chat, ok? E nós podemos, de vez em quando, talvez parar para eu responder alguma pergunta que apareça no chat, tá? Isto com a gravação fica assim melhor. Muito bem. Davi, obrigado. Então, hum, a nossa classe, como vocês podem ver aí em vermelho, mas acho que devia ter posto a verde, porque o verde é a cor mais feliz das últimas semanas em Portugal. Verde, mas pronto, eu gosto muito também do vermelho. Então, classe de boas-vindas ou das boas-vindas é o nome da nossa classe. Como sabem, vai ser uh, hoje e nas próximas 3 segundas-feiras. Davi, próximo slide. Então, na página um dos vossos manuais, vocês vão ter aí o índice, e tem o título de cada sessão. Como podem ver, são 4 sessões, são 4 segundas-feiras, como eu disse. E hoje, na sessão um, nós vamos falar sobre a nossa salvação, ou seja, sobre a nossa nova vida, a vida com a presença de Deus, uma vida com a presença cada vez mais evidente e mais palpável à medida que o amamos. A relação que temos com Deus é uma relação de amor e confiança. E isso gera em mim essa confiança e esse amor que eu vou sentindo dele. This meeting is being recorded. Está tudo bem, Davi? Sim, devia estar tudo bem, deixa-me ver. Vê lá se ela não desligou aí. Não, devia já estar tudo. Está tudo ligado. Podemos continuar então, Sim, né? sim. Tens a certeza que a gravação está ligada, Davi? Sim, já está a ser gravado. Tá, ok, está certo. Então vamos continuar. Temos de ter cuidado, né? Porque estamos numa guerra híbrida e os russos Hum. podem querer assistir à nossa aula. Claro que eles são bem-vindos. Os russos, os ucranianos, são todos bem-vindos. Então, dizia eu, a nossa sessão de hoje é sobre a nossa salvação. A nossa salvação é uma nova vida, é a vida em Cristo e é muito baseada no amor. E o amor dá espaço, mas também responsabiliza. E é esse tipo de relação que nós temos com Deus. Deus dá-nos todo o espaço porque nos ama, mas se nós quisermos pedir ajuda para Ele nos corrigir algo que nós estejamos a fazer na nossa vida e que seja, por exemplo, peço perdão, uma má estratégia a nível empresarial, uma má estratégia a nível familiar ou qualquer coisa, o Senhor vai falar, Deus vai falar connosco, vai nos corrigir, porque há essa relação de amor. E se eu me sentir, eu, Danilo, corrigido por Deus através de um versículo bíblico, como eu confio nele e no amor dele, eu vou querer obedecer-lhe, mesmo que agora aparentemente não esteja muito na moda, não é? Mas eu prefiro confiar no eterno e viver uma nova vida, a vida eterna, do que andar de moda em moda e me ir ferindo com políticas, com filosofias que são muito passageiras, né? Então, vamos para a página 3 e para o slide 4, Davi, por favor. Obrigado, Davi.
Agora, aqui na página 3, slide 4, recua recua um slide. Ah, não, é esse mesmo, recua um. Obrigado, David, recua um. Obrigado, obrigado. Então, hum, a classe das boas-vindas está ligada ao pertencer, como estava a Lídia a dizer há pouco. É muito importante que nós que temos a vida eterna, que estamos caminhando em Cristo, Cristo é a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida eterna, a vida Zoe. Nós que estamos em Cristo, como também nos lembramos nesta campanha de 40 dias do dom da presença, nós pertencemos à família de Deus, à família eterna de Deus, né? Então, esta classe vai focar mais a questão do pertencer, que é a questão do batismo nas águas bíblico e a questão da membresia, do compromisso, do pertencer. E há aqui um texto bíblico que diz: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, já não são. Agora já não são, porque estão em Cristo, já não são estrangeiros nem forasteiros, mas nós fomos uns com os outros concidadãos daqueles que fomos separados dos sistemas do mundo. Santo significa separados das filosofias, das políticas, das corrupções do mundo, fomos separados, né? Somos concidadãos desta cidade, vamos dizer assim, e somos membros, lá está, membros da família de Deus. Digam mesmo com o vosso micro desligado, agora, eu que estou em Cristo, falem, agora, eu que estou em Cristo, sou membro da família de Deus. Então, continuando, nós temos aqui três verdades centrais da nossa classe das boas-vindas. A primeira verdade central é que a igreja é uma família. Nós vamos ver isso bem durante esta classe. Segunda verdade central da nossa classe é: Deus espera que eu seja, Ele espera, Ele deseja, espera. A decisão é nossa, não pode ser de mais ninguém, é tua. É a tua decisão pessoal, individual, não pode ser de um familiar teu, nem pode ser de Deus, por causa da relação de amor que nós temos que ter com Deus e uns com os outros. Este respeito, este amor. Então, Deus espera que eu seja membro da sua família, né, da família cristã. Terceira verdade central: uma pessoa sem família cristã é órfã, sente-se órfã, sente-se sozinha, mesmo que esteja numa celebração a Deus. Mas se ela não sente que pertence, ela sente-se um pouco sozinha ali, no meio daquelas 20, 30, 100, 200 pessoas. Ela sente que não pertence. E o sentimento de orfandade e de solidão, neste momento, é a dor mais comum da humanidade. A dor, a dor mais comum de todas as tribos, povos e raças e religiões é a sensação de solidão, a dor da solidão. Então, esta é a terceira verdade central que nós vamos notar neste curso, que a orfandade é algo que pode estar na nossa vida e até pode nos estar a trazer doenças eh, mentais, portanto, emocionais mais profundas, que não se curam só com medicamentos. Sim, eles são importantes para o nosso cérebro, para a química do nosso cérebro, mas também a ferida mais comum da humanidade, que é a solidão, cura-se com amor, com relações de amor fraternas, né, uns com os outros, de respeito, e com amor vertical, com o sentir amado pelo grande Criador. Ok, alvo da classe. O alvo desta classe é um compromisso de amor, porque, malta, está escrito em 1 Coríntios 13 que sem amor, pá, tudo isto é vazio, é uma treta, é uma coisa oca, vazia, não é? Então, o alvo da classe é um compromisso de amor, de confiança com Jesus Cristo, e nós celebramos a Páscoa dele, a paixão, né, que ele deu a sua vida por nós. É um compromisso com Jesus Cristo e com a sua família.
que em grego é eclésia, em português, igreja, em inglês, church, etc. Eclésia, em grego, a língua original. Então, vamos passar para o slide 4 agora sim, e vamos começar a falar sobre a salvação. Podes avançar para o 5. Temos aí um texto bíblico. Ahm, Viviane, podes ligar o teu som se for possível? Não sei se estás em silêncio em casa. E podes ler este versículo para nós, de Gálatas 3, por favor? Sim. Pois pela fé que vos une a Jesus Cristo são todos filhos de Deus. Com efeito, todos que foram batizados em Cristo revestiram-se das qualidades de Cristo. Não há diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homem e mulher. Agora constituem um todo em união com Cristo Jesus. Agora, todas as pessoas, toda a malta, as diferenças, nós juntos constituímos um todo em união com Cristo. E como a Viviane leu lá em cima, é pela fé que nos une ao Salvador e à sua salvação, é que eu e tu agora somos filhos eternos de Deus. Vamos avançar. Aí no vosso livro, na página 4, eh, diz assim: o que significa ser, escrevam, ser cristão. Vamos ver o que significa então ser cristão. A maioria das pessoas, e eu estou a ler no livro, muito obrigado, Viviane. A maioria das pessoas vive por toda a existência, a maioria, sem ter respostas para as perguntas mais importantes. Algumas até procuram essas respostas. Eles têm boas perguntas. Continuando a ler, e eu sublinhei esta frase, vocês, se quiserem, podem também pegar num lápis, tomar e sublinhar aí. Os anos passam e elas, as pessoas, não têm muito bem a ideia porque é que estão vivos ou qual é o propósito de Deus para a sua existência. Para tu seres como tu és e não seres uma pessoa diferente. Porque é que Deus te fez assim? Qual é o propósito? Qual é o contributo benéfico que tu podes dar para a humanidade com a tua forma? Não é? Há com certeza um propósito de Deus. Senão nós seríamos diferentes, porque Deus teria um propósito, que se não fosse esse, era outro. Ele nos tinha feito de maneira diferente, a nível físico, emocional, espiritual, social, etc. Então, hum, a pergunta mais importante está aí também no vosso manual. Qual é o sentido da minha vida? Sublinhem a palavra que vocês achem aí mais fulcral. Qual é o sentido da minha vida? Dessas 7 ou 8 palavras, ponham um ovinho na palavra que vocês acham, esta é a mais, é a palavra que eu tenho que pensar mais. Eu pus, por exemplo, sentido. Qual é o sentido da minha vida? E isto nós vamos percebendo que, ao longo de cada faixa etária pela qual vamos passando, o sentido da nossa vida vai se aprimorando, vai se ajustando, e até às vezes Deus vai redefinindo o sentido da nossa vida. Por exemplo, uma coisa é tu seres mãe de um bebé de 6 meses, outra coisa é tu seres mãe de uma menina casada já, né, há 1 ou 2 anos. Portanto, o sentido da tua vida vai mudando, mas há um sentido. Agora, há pessoas que perderam este sentido. E aí começam as feridas, ou são consequências de feridas que lhe foram feitas por pessoas em quem elas confiavam. Às vezes até dentro das igrejas, né? Então, estamos a falar da nossa salvação. Há aqui uma pergunta fundamental: qual é o sentido da nossa vida? Quer no slide, quer no nosso manualzinho, diz assim: todos querem ser felizes de várias maneiras.
Alguns adquirindo possessões e bens, outros buscando o prazer, ou seja, são viciados em prazer, essa filosofia de vida é chamada hedonismo, e é prazer de todo tipo. E tudo aquilo que é exagerado pode nos prejudicar. O prazer é uma coisa boa, não é? Mas se é exagerado, por exemplo, se a pessoa gosta um pouquinho de vinho às refeições, tudo bem, dá prazer, mas se a pessoa bebe 4 garrafinhas de um excelente vinho à refeição, eu acho, né? E acho que a maior parte das pessoas, possivelmente também, que isso é exagerado. Então, pode dar prazer, mas parece que a pessoa está com um comportamento exagerado. Qualquer comportamento exagerado pode me mostrar que eu estou com algum tipo de ferida, algum tipo de dor. Estou com esses comportamentos exagerados que me podem dar prazer ou podem me tirar da realidade, depende do químico ou da atividade que eu estou a praticar. Esse comportamento exagerado vai, quer dizer, não vai tratar, não vai curar, vai narcotizar a minha dor, vai abafar a minha dor. Mas a dor, quando eu acordar amanhã, no dia seguinte, vai lá estar, principalmente se é uma dor emocional. Agora, há pessoas que se habituam a narcotizar a sua dor constantemente e ficam depois com comportamentos, vamos dizer assim, compulsivos, deixam de conseguir controlar esses comportamentos, buscando prazer ou fuga, mas ao mesmo tempo, como não se tratam, vão-se sentindo cada vez mais feridas com a vida e perdem o sentido da vida. Percebem? Então, daí a salvação em Cristo, a nova vida em Cristo, era uma grande oportunidade para eu viver o propósito de Deus para a minha vida. E não uma vida inventada por mim ou pelas minhas feridas. Minhas feridas que foram feitas normalmente por outros, não é? E principalmente por pessoas que estavam ou estão em autoridade sobre a nossa vida. Podem ser pais, pode ser polícia, governo, pastores, padres, eh, professores, portanto, pessoas em autoridade sobre a minha vida, né? Muitas vezes nós nos magoamos uns aos outros e quase todos nós temos pessoas que estão debaixo da nossa autoridade. Por exemplo, eu sou pai, tenho uma filha, apesar de ela ser adulta, ela pede-me conselho, ela conversa comigo. Então eu tenho que ter muito cuidado para não feri-la. O tom de voz, bom, ok, mas tudo isto para dizer que as pessoas procuram ser felizes. A última frase lá em baixo diz: vamos ler todos em casa, mas todos juntos. Mas a verdadeira felicidade vem por entender o meu propósito de vida. E porquê que eu sou assim? Não é? Porquê que Nelson Mandela teve tantos anos preso? Deus tinha um propósito para a vida dele. Ele saiu. Agora, há muitas pessoas que depois dele foram para o governo e não estão a cumprir o propósito de Deus para a vida deles. Estão debaixo de corrupção, estão, né? Isto em qualquer país, em qualquer instituição, pode ser num hospital, pode ser numa escola, está bem? Próximo slide, slide 9. O que é que significa ser cristão? A maioria das pessoas vive por toda a existência sem ter respostas para as perguntas mais importantes, como nós já lemos atrás. Os anos passam e elas não têm ideia de porquê vivem. Qual é o propósito de Deus para as suas vidas? Pronto, isto nós já lemos, só me estou a repetir a seguir, por favor. Qual é o sentido da minha vida? Esta é a pergunta mais importante a seguir. Ok, então, qual é o sentido da minha vida? Por que é que eu estou aqui? Vamos ler todos juntos. Primeiro, eu estou aqui, Deus, todos juntos. Deus me fez para amar. Podem escrever. Deus me criou para eu conseguir amar, e eu até diria, para eu conseguir deixar que me amem.
Porquê que as pessoas têm feridas de solidão? Porque já foram mal amadas, abusadas, elas já se sentiram magoadas, feridas, traídas, porque ninguém é Mas sobre perfeito, isso, não é? Alguém disse alguma coisa? Peço desculpa. Não? Podemos continuar então. Porquê que eu estou. né? Não tinha aberto agora. Há alguma. Eu peço que desliguem o som, está bem? Se quiserem pôr perguntas, fiquem à vontade, podem pôr, ponham no chat, está bem? E daqui a pouco a gente já lá vai ao chat, tá? Ok, queridos, vamos continuar. Segunda, nós estamos a ver porque estamos aqui na Terra como somos. Segunda, nós fomos criados todos juntos. Fomos criados para desfrutar um relacionamento pessoal com Deus, com o dono de tudo isto, né? E todos juntos, e para cuidar, podem escrever, cuidar de todo o resto da criação de Deus. Isso faz com que sejamos especiais, porque Deus deu-nos talentos diferentes e especiais. Há cerca de 600 talentos que tu tens, mas talvez tu conheças quatro, seis talentos só que tu tens, não é? Então, nós podemos, como família de Deus, ir descobrindo outros talentos, que nós temos e nem nos apercebemos que temos. Por exemplo, tu podes ter talento para escrever e nunca escreveres um livro na vida. E se calhar esse era um bom contributo, nem que fosse um livro para crianças, um livro para ajudar mães solteiras, enfim, qualquer coisa, para ajudar pessoas que estão a passar por muita dor, por muita dor. Como é que, né, pode ser uma experiência, podes ler sobre isso e Deus pode dar uma visão para tu escreveres algo específico para ajudar pessoas em relação a isso. Tá? Porque estou aqui. Três, todos juntos. Quando? Todos juntos. Quando nós conhecemos a Deus e vivemos em harmonia, vamos ler, e vivemos em harmonia, está no slide, com os seus propósitos para as nossas vidas, isto produz tremendos benefícios. Podem escrever. Eu vou ler de novo. Quando nós conhecemos a Deus, estamos numa relação de amor com Ele, através da Sua palavra e daquilo que Jesus fez na Páscoa, e vivemos em harmonia com os seus propósitos, vivemos em harmonia, em obediência à palavra de Deus para as nossas vidas, isto produz muitos benefícios. Quando eu não tento ir por atalhos, ser mais espertinho do que Deus, apressar-me, ultrapassar a Deus e ir para a frente e deixar Deus para trás, e estar lá sozinho contra tudo e contra todos, quando eu ando ao lado e em união com Deus, isto produz tremendos benefícios na tua vida. Isto é o que vem a seguir e está na vossa página 5, que nós só vamos ler rapidamente, está bem? Mas embaixo de cada um destes títulos, vocês têm um texto bíblico. Podíamos pôr 10 textos bíblicos. Pronto, é um cursozinho básico. Há sempre um texto bíblico que depois, vocês durante a semana, podem ler com calma. Então, quais são os tremendos benefícios de uma vida de obediência e no propósito de Deus? Consciência limpa, consciência, boa consciência, ter paz. Ter paz. Consciência limpa traz uma boa autoimagem. Eu penso bem de mim mesmo. Sinto-me feliz comigo mesmo. Não tenho problema se o meu nariz é muito grande, se o meu dente é torto, né? Que são duas coisas que eu tenho. Então, a consciência limpa traz-me paz, traz-me felicidade, que é aquilo que a gente procura, como já vimos. Outro benefício, traz vida, ou seja, traz saúde e traz paz. Traz-me e traz-te a ti ajuda nas fraquezas. Todos nós temos as nossas fraquezas, por causa das feridas que nos fizemos, da sociedade corrupta que nós vivemos, isso vai produzindo em nós fraquezas. Então, nós temos ajuda nas fraquezas. Outro benefício
nós temos propósitos, temos sonhos. O próprio Espírito de Deus que mora em nós, ou seja, o coração de Deus, o Espírito de Deus que mora em nós, põe no nosso coração, no nosso espírito, uma ideia assim brilhante, propósitos, ideias. Eu há pouco falei de, por exemplo, por que não vocês, um de vocês ou alguns de vocês escreverem um livro, não é? Plantarem, como alguém diz, árvores, não é? Então, continuando os benefícios de ter uma vida em harmonia, em obediência à palavra de Deus, traz-nos também confiança. Só um minuto. Tenta falar com o David, está bem, querido? O David de Londres. Há uma amiga em São João da Madeira que não está a conseguir entrar. A Ava vai tentar, Davi, a Ava vai tentar falar contigo para ver se lhe consegues ajudar, está bem, Davi? Ok, sem Sim, problema. Davi, a Ava não tem o teu número, vai ligar para a tua mãe, está bem? Sim, Para a senhor. Paulinha, tá? Ok. Thank you, thank you. Ok, abraço para Londres. Continuando. Confiança traz-nos segurança. Bem-vinda, Verónica, bem-vinda. Traz-nos segurança, traz-nos poder e força, traz-nos plenitude, sentimos-nos cheios. Verónica, quer dizer alguma coisa? Sim, eu peço desculpa estar a interromper, mas pronto, não consegui chegar ao início da nossa reunião. Quero pedir desculpa e quero dar boa noite a todos. Pastor, eu estou um bocadinho perdida porque eu queria acompanhar. Nós já estamos a ler este livro? Sim, Já e estamos? estamos na página 5 agora, Verónica. Sim, E és muito bem-vinda. Espero que o resto do dia tenha obrigada. corrido melhor. Estás muito bem-vinda. Deus te abençoe, tá? É que eu tive Bem-vinda. uma formação antes e fui a correr dar o jantar à minha filha e fui para aqui. Muito bem. Está a correr bem, Bem-vinda. graças a Deus. Yeah, bem-vindo, amigo. Ok, então nós estamos a ler na página 5, está bem? Na página 5, e estamos a ler os benefícios de uma vida ligada com Deus, numa relação de amor, confiança e obediência a Deus. Então, plenitude, sinto-me cheio. Ao contrário disto, eu, Danilo, quando, mesmo sendo pastor, já há uns 30 anos, eu não estou próximo de Deus, mas estou próximo das minhas ideias, dos meus projetos, mas eles não vieram de Deus. Eu começo-me a sentir muito vazio, um grande vazio, uma grande tristeza. Começo-me a sentir inseguro, começo-me a sentir ansioso, né? Porque não me sinto cheio, não sinto, Deus está comigo, isto é mesmo para fazer, epá, é algo tremendo. Não, sinto-me vazio. E também há a sensação de liberdade, de nos sentirmos livres, né? Livres em Cristo, tá? Ok, então, nós temos, nós estamos a falar da salvação, ponto número um, porque é que eu estou aqui? Deus me fez para amar, para desfrutar de uma relação de amor com Ele e para cuidar de tudo o que Ele criou. E quando nós fazemos isso em comunhão com Ele, há muitos benefícios. Foi o que nós acabamos de ver na página 5. Mas há um problema. Também está escrito na página 5. Há um problema. Então, qual é esse problema? Próximo slide, Davi, se conseguires. Qual é o problema? Thank you, Davi. O problema é que o homem, o ser humano, tem o desejo natural, é natural no ser humano, de ser autossuficiente, de ser independente e de ignorar os princípios de Deus. É o segundo problema. Os princípios de Deus para a sua vida, os valores, os princípios, por causa da tal autossuficiência, a tal independência. A Bíblia chama esta postura natural de errar o alvo. Ou seja, a palavra teológica é pecado, é errar o alvo. Que todo ser humano, eu tenho esse problema natural, tenho que estar muito atento, ler a palavra, alimentar-me da palavra de Deus da Bíblia, para conseguir então alimentar o Espírito Santo que está em mim,
Foi por isso que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que saiu da boca de Deus. Portanto, a Bíblia alimenta o Espírito de Deus que está em mim e o Espírito de Deus conduz-me, né? E traz-me e traz-te aqueles benefícios. Pronto, há aqui alguns versículos, não é? Eu vou ler a primeira, estou ainda na página 5, primeira de João, capítulo 1. O primeiro número é o número do capítulo e o segundo número, 8, é o número do verso ou do versículo desse capítulo. E diz assim: se dissermos que não temos pecado, ou seja, que somos perfeitos, somos iguais a Deus, nunca falhamos, nós enganamos-nos a nós próprios e falta-nos a verdade, né? Portanto, significa realmente que o ser humano tem um problema, que é o pecado. Continuando a ler, o pecado quebra, parte, estala a minha relação íntima com o meu paizinho do céu, com o nosso papá do céu. Aquela relaçãozinha íntima, puf, quebrou-se, partiu-se por causa do pecado. Continuando a ler, por causa disto, temos medo de Deus e procuramos viver a vida à nossa maneira, fora da vontade de Deus, fora do coração, do onisciente, aquele que sabe tudo, né? Ahm, o pecado gera mais pecado, é o que está aqui a ser dito. Então, eu vou ler um texto só, aquele de Isaías 59, diz assim: são as vossas faltas que cavam, né, abrem um abismo entre vós, e aqui o profeta estava a falar para o povo de Israel. Eram os pecados do povo de Israel adorar outros deuses, acender velas a outros deuses ou a imagens que Deus tinha proibido de ser feito nos Dez Mandamentos, não é? É proibido, mas o povo de Israel fazia, e hoje há povos que fazem, e alguns que se dizem cristãos também fazem, não é? Apesar de ser proibido por Deus nos Dez Mandamentos. E porquê que Deus proíbe? Porque Deus depois explica que se alguém acende uma velinha, tem uma devoção qualquer por alguém que é a criação, alguém ou alguma coisa, que é a criação de Deus e não é o próprio Deus, se alguém adora coisas ou pessoas, arrisca-se a abrir oportunidade para que o inimigo das nossas almas ataque essa pessoa. Isto não está neste curso. Há de haver outros cursos, ou seja, coisas complicadas começam a acontecer, né? Eh, Então, o povo de Israel estava, por causa das suas faltas, a cavar um grande abismo entre eles e o nosso Deus, o Deus deles. Depois, continuando, Isaías também disse: são os vossos pecados que o levam a desviar o olhar de vocês para não atender os vossos pedidos. Entenderam isto, queridos? Às vezes eu peço coisas a Deus e Deus não me dá logo. Porquê? Porque eu estou a pedir o que eu quero. Uh, Coisas que são consequências do meu egoísmo, do querer, se calhar, fazer inveja a alguém ou ter mais do que o outro, né? A razão que eu estou a pedir a Deus é uma razão errada, percebem? Então, aqui diz que Deus desvia o olhar, Ele está comigo, Ele me ama, mas Ele não me vai responder porque eu estou a pedir uma coisa errada, por uma razão errada. Muitas vezes as pessoas depois viram-se, vão à bruxa, vão aqui, vão acolá e tentam pedir a esses espíritos que estão em contacto com essa médium, com essa bruxa. Tudo isto está na Bíblia. Há de haver um outro curso muito mais profundo, mais à frente, se vocês quiserem, poderão fazer. Ok, então estamos a ver que Deus, perdão, que o homem, eh, ponto número um, eh, o homem tem uma pergunta principal, é porque estou aqui,
E nós vimos, porque estamos aqui, o homem tem um problema, que é naturalmente ser egocêntrico e querer fazer o que ele quer, ou o que os outros, a criação de Deus, os outros familiares querem, filhos, pais, os cônjuges, alguém que eles gostam muito, né? Em vez de fazer aquilo que Deus pede. É isso que chama-se errar o alvo. Então, continuando na página 6 agora virando a página, mesmo quando reconhecemos a nossa necessidade, temos sempre uma desculpa. Estou a ler aqui no manual. A desculpa pode ser: sou muito novo, sou demasiado velho, sou uma boa pessoa, sou um bom pai, blá 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 blá. Também já tenho uma religião, etc. Então, desculpas, não é? Arranjamos desculpas para continuarmos afastados do amor de Deus, da confiança nele e na obediência a ele. Claro que isto muitas vezes nem é consciente. A nossa vida é tão corrida que nós nem notamos isto, estamos tão distraídos, nem fazemos mal intencionadamente, não é? Não, de maneira nenhuma. Então, há uma solução. Qual é a solução? Próximo slide, slide 11, por favor. A solução é Jesus Cristo. Podem pôr: Jesus Cristo é o caminho. Podem escrever o caminho. E aparece o versículo, podem ler aí mesmo. Eu sou o caminho, estão a ver? Não é um caminho, ele é o único caminho. E garanto-vos que mais ninguém disse isto até hoje. Ninguém disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Mahomet, o profeta islâmico, ele disse: eu só sou um profeta. Ele não disse que ele era o caminho para Deus. Moisés, Moisés, que foi um dos maiores profetas da Bíblia, ele não disse: eu sou o caminho para Deus. Ele disse: eu sou um profeta, Deus fala por mim, mas eu não sou o caminho. Eu não tenho uma Páscoa para morrer por vocês, pela salvação dos vossos pecados. Eu não tenho isso. Assim como os vários Budas ou outros seres especiais, né? Ninguém disse isso, só Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode. Quem é que pode? Ninguém pode chegar ao Pai sem ser pela minha Páscoa, pelo meu sofrimento, para perdão dos seus pecados e pela minha ressurreição, para oferecer uma nova vida, que é a vida comigo, agora, já existe agora, aqui. Eu tenho esta vida, muitos de vocês têm esta vida, tá? Qual é a solução? É Jesus. Não é uma religião, não é uma lista de não, uma lista, enfim, não é uma filosofia, é uma pessoa. É Deus conosco, nascido daquela Virgem, por ação do Espírito Santo, ok? Da Virgem Maria, Miriam em hebraico. Então, eu estou a ler, estou a continuar a ler, ele hum, já cuidou de todos os nossos problemas de pecado. Romanos 6:23, com efeito, o pecado, estou a ler aqui no slide, o pecado paga-se com a morte, mas o dom é a dádiva. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, Jesus é o caminho para a vida eterna. Portanto, Ele próprio é a vida eterna. Então, hum, vamos voltar à página 6, está bem? Slide 12. O que é que Deus quer que eu faça? O que é que Deus quer que eu faça então? Confessar ou admitir que não tenho, admitir que Deus não tem sido o primeiro lugar, a primazia na minha vida. Bem-vinda, Denise! Ainda bem que conseguiste entrar, amiga. Muito bem-vinda. Bem-vinda. Denise, estamos na página 6, está bem? Estamos na página 6 do nosso manual. Então, continuando.
Página 6, ponto número 4. O que é que Deus quer que eu faça? Primeiro, admitir, ser humilde, né? Admitir que Deus não tem sido o primeiro lugar na minha vida e pedir a Deus, se eu ainda não o fiz, uma vez na minha vida, pedir a Deus que me perdoe todos os meus pecados do passado, do presente e do futuro e me comprometer com Ele a viver uma vida de obediência, o meu melhor, tá? Boa, Marcelo. O Marcelo já saiu do hospital, está no carro com a esposa Adriana. Vocês são um modelo, um exemplo para nós, queridos amigos. Muito obrigado por estarem connosco. Então, primeiro é ter esta postura humilde de admitir, de reconhecer. Eu tenho sido o primeiro lugar na minha vida, ou outra pessoa qualquer, meu filho, meu pai, minha mãe, meu namorado, meu cônjuge, ok? Segundo, o que é que Deus quer que eu faça e toda a humanidade faça? Que eu creia que Jesus morreu para pagar pelos meus pecados e que ressuscitou dos mortos e hoje está vivo. Romanos 10:9. Crer, confiar. A palavra crer significa confiança sem reservas. Não é confiar quase tudo e desconfiar um bocadinho. Não. Crer é uma fé que confia sem reservas e com descanso, não é? Eu tenho um Salvador que é Jesus e não a minha religião. Três, o que é que Deus quer que eu faça? Que eu aceite, acolha, abrace o presente da salvação. Salvação em Cristo, o seu sofrimento que nos dá salvação, dá-nos uma salvação gratuita. Eu não mereço, eu não preciso de pagar, eu tenho é de crer. Crer no sentido de confiar num Salvador. E o que é que Deus quer mais? Que eu confie em Jesus Cristo, perdão, que eu convide, peço perdão, que eu convide Jesus Cristo para entrar no meu viver, no meu dia a dia, mesmo até nos meus sonhos. Se algum de vocês está a ter pesadelos, tem pesadelos horríveis, isso pode ser ação demoníaca, ou ver vultos, ou a porta da vossa casa bate e não está ninguém, e os vossos animais borram-se todos de vez em quando estes seres espirituais aparecem. Vocês precisam de ajuda, falem comigo, ou falem com o pastor Manza, porque Jesus veio para tu começares uma nova vida, não uma vida de escravo do pecado e do inimigo que é o tentador dos pecadores. Não. Ele quer, Jesus, até que tu durmas bem, quer limpar a tua casa, limpar a tua vida, tá? Então, devemos convidar Jesus para entrar no nosso viver e ser Senhor da nossa vida. Prático, sim? Ok, se alguém tiver alguma pergunta, daqui a pouco eu respondo, tá bem? Então, ainda Deus quer, próximo slide, ou levantar um pouco o slide. Hum, sim, ok, é isso mesmo. Hum, Tu podes fazer tudo isto que nós lemos, crer em Jesus, que morreu para nos salvar, aceitar a salvação, a dádiva gratuita da Páscoa de Jesus, que é a vida eterna, convidar a Jesus para entrar, Ele que é a vida eterna, entrar na tua vida agora e para sempre, e ser o Senhor, ou seja, vives em obediência a Ele por amor e liberdade, porque tu queres e confias nele. Ele é o mestre dos mestres. E como é que podes fazer isto? Através de uma oração simples que vai significar o teu compromisso com Deus. Essa oração está aí embaixo, na página 6, está bem? E eu vou pedir para todos nós, fazermos essa oração. Todos nós fazermos esta oração, está bem? Em voz alta, porque esta oração tem de ser ouvida quer por Deus,
Deus não precisaria que nós disséssemos em voz alta, porque Ele lê, conhece os meus pensamentos, está escrito na Bíblia, mas o inimigo, ele não conhece os teus pensamentos. Ele vê os teus comportamentos e imagina o que é que estás a pensar, não é? Mas ele, se tu fizeres uma oração em pensamento, ele não vai ouvir. Então, há muitas orações que têm de ser feitas em voz alta pelo ouvir e parar de nos chatear, parar de fazer aquilo que Deus não quer que Ele faça na tua vida. E como é que Ele para? Através do que tu ordenas. Então, neste momento, nós vamos todos, depois de mim, fazer essa oração. Está bem? Então, aí nas vossas casas, digam comigo: Senhor Jesus, obrigado por me teres criado e amado, mesmo quando eu te ignorava e andava nos meus próprios caminhos. Eu sei que preciso de ti na minha vida e lamento muito pelos pecados que cometi. Eu peço que tu me perdoes. Perdoa-me, Senhor Jesus, pela tua Páscoa. Obrigado por teres morrido na cruz por mim. Por favor, ajuda-me a entender tudo isso melhor. Eu quero seguir-te como cristão. Senhor Jesus, entra na minha vida e faz-me uma pessoa nova e diferente. Aceito a tua dádiva de salvação. Ajuda-me a crescer como cristão. Vamos continuar a orar. Diz assim: Deus de amor, em nome de Jesus Cristo, eu, e diz o teu nome, renuncio a toda a prática de ocultismo e de espiritualidade contrária à tua palavra. Renuncio e me lavo, me purifico com o maravilhoso e poderoso sangue de Jesus Cristo. Declaro que estou unido a Jesus Cristo na sua morte, na cruz, na sua ressurreição, na sua ascensão aos céus e na sua entronização à direita do Pai. É aí que eu vivo a minha vida, escondido no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Podem aplaudir a Deus aí em casa. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti. Ok, Davi, podes tirar aqui os slides? Obrigado, Davi. Ok. Eu estou a ver aqui se há alguma pergunta no chat. Penso que não, não é? Penso que não há.
Deixa-me ver. Se vocês quiserem agora, como eu me sinto assim um pouco sozinho, só vejo os vossos nomes e vejo algumas pessoas, eu iria pedir, gosto tanto de vos ver, e há que liguem, por favor, assim sinto mais ligadinho à minha família, à minha bonita família. Yeah. Ahm, Se vocês quiserem, durante a semana, podem me fazer perguntas em particular também, ok? Porque pode haver perguntas do foro muito íntimo, por exemplo, com estas questões espirituais que eu estava a falar, e vocês podem querer pôr a nível mais particular, tá? Podem mandar para mim e eu ou nós, de equipa pastoral, vamos tentar ajudar o mais rapidamente possível. Eh, po- posso, posso-vos garantir que muitas pessoas que fizeram este curso já sofreram muito com ação maligna e foram libertas. Até posso-vos dizer, algo que eu vou dizer que é chocante, mas várias pessoas ahm, eram violadas por demónios. Portanto, é algo muito sério e eu estou a partilhar isto com vocês, porque se calhar vocês conhecem histórias e não sabem como as pessoas podem, ou onde as pessoas podem procurar ajuda e onde? É em Jesus. Jesus Cristo é Deus feito homem e ele é quem tem todo o poder e autoridade no mundo material e no mundo espiritual para libertar as pessoas destas ações malignas, porque algumas destas coisas vêm de geração em geração. Já acontecia isso com a mãe, já acontecia com a avó, já, e vêm por aí, tá bem? Então nós temos que agir no sentido de cortar, quebrar esta ação, transgeracional, tá bom? Ok, meus queridos, agora nós vamos falar sobre o batismo, que é algo muito importante. Eh, Está na página 7. Se vocês puderem, deixem os vossos coisas ligados, está bem? Então, eh, slide 14, Davi. A pergunta é: podem pôr na página 7, por que devo ser batizado? Podem escrever por que devo ser batizado. Primeiro, para na província da Galileia, e foi batizado por João Batista, não é? No Rio Jordão. Quantos anos vocês acham que Jesus tinha nesta altura? Podem pôr aí no chat. Ele tinha, pronto, era uma criança ou era um Há adulto? uma coisa uns 33 anos. Por 23. aí. Eu creio que se calhar 30, porque ele, depois de ser batizado, ele começou o seu ministério, ou seja, o seu trabalho. Ah, exato, exato. Deixou de ser carpinteiro, né? Deixou a sua profissão para ser missionário e ser profeta, etc. Então ele tinha 30, uma pessoa bem consciente, conhecia a palavra de Deus, portanto, e a Bíblia sempre diz: aquele que crer e for a seguir batizado será salvo. Vocês se lembram, há uns 2 domingos nós fizemos a consagração de um bebé lá na igreja, porque os bebés, eles estão numa outra etapa da vida deles. Eles não creem como um adulto ou como um jovem, como um adolescente crê, né? Ele não pode tomar por si essa decisão. Normalmente é algo feito por outros, né? E isso não é bíblico. Posso-vos garantir, vocês podem ler a Bíblia do princípio ao fim e não veem nunca nenhuma criança a ser batizada. São sempre adultos, tá bem? Adultos, quer dizer, pessoas com consciência, porque é algo que é uma decisão própria delas, entre elas e Deus, né? Não há aqui mais ninguém. É o coração, é o meu coração e o de Deus. Então, a primeira razão por poder ser batizado é para seguir o exemplo de Cristo. A segunda é porque Jesus Cristo ordena.
Eu vou ler, e vocês têm isso no vosso manualzinho, é Mateus 28, 19, verso 19 e verso 20. Ahm, Diz assim: Porque, portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. Batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu vos tenho mandado. E saibam, aí vem, antes são ordens, não é? É chamada a Grande Comissão, uma comissão que ele dá à família de Deus para sermos suas testemunhas. Depois, no fim, ele deixa uma promessa que a gente já conhece. E saibam que eu estarei convosco sempre até ao fim dos tempos. Às vezes eu leio algumas palavras trocadas porque são versículos que eu tenho decorados noutras traduções, está bem? Então, Jesus disse, portanto, vão e façam com que os povos se tornem meus discípulos. Né? Isto é falar da Páscoa de Jesus. Depois disso, batizem-nos. Depois disso, continuem a ensinar-lhes a obedecerem em tudo o que eu tenho mandado, como mestre dos mestres, não é? Ele é o mestre dos mestres. Em João capítulo 1, no grego, está escrito que ele é o Logos de Deus, ou seja, ele é o, a palavra de Deus feita homem. Então, ele é a onisciência de Deus. Então, ele manda fazer coisas, eu obedeço e eu ensino os outros a obedecer. É algo bonito. É por isso que somos família. Está bem? Família de Deus. Então, estamos a ver a importância de ser batizado, que é o título, tá? A seguir, na página 7, a seguir, continuando, a terceira razão pelo qual as pessoas precisam ser batizadas é para mostrarem que realmente são cristãos. Vou ler Atos 8:8. Muitas outras pessoas da cidade de Corinto, que ainda hoje existe lá na Grécia, ouviram a mensagem de Paulo, o apóstolo, e creram, como nós já lemos antes, creram, confiaram sem reservas no Senhor. Aqui é interessante que não aparece Salvador, aparece já Senhor, ou seja, alguém que é mestre e que sabe o que é bom para nós. Ele sabe, ele entende destas coisas do mundo espiritual, do mundo que a gente não vê e creram no Senhor e foram a seguir o quê? Batizadas. Portanto, não foram batizadas antes de crerem no Senhor. Ok? Foram batizadas depois de crerem no Senhor. Estamos a ver, então, que eu devo ser batizado para seguir o exemplo de Cristo. Eu sou batizado por João Batista. Jesus ordena, ele deu o exemplo, ele deu a ordem, e a Igreja, em Corinto, portanto, umas décadas, já estava a pôr isto em prática com pessoas adultas, tá bom? Ahm, Em 1 de João 2:3, está em baixo de Atos 8:8, diz: A prova de que conhecemos Jesus, a prova de que o conhecemos, está em cumprirmos. É, Ok, estava outra vez. pode só mostrar para a gente ver. Sim, é que não quero fazer publicidade, mas é a Milka e depois tenho as Isso, tortinhas. Tenho as tostinhas e ponho assim um bocadinho. Não pode ser muito, senão engorda muito. exatamente. Boa. A Isso bronca é nós bem. fazemos a reunião na casa da irmã. Estão Temos de fazer bem-vindos. com muitas tostinhas, com muita tostinha. Há aqui um saco cheio de tostas. Isso é uma maravilha. É uma guloseima. Isto é uma guloseima. Já, já. Eu vou então falar com o Davi enquanto vocês mastigam um pouquinho. Eu já venho, Ok, tá bem? até já. Uhum. Até já. É já. Já estava a gravar?
Deve ter ficado. E cá está, estamos a gravar. Paulo Marcos, bem-vindo, bem-vindo. O Paulo conseguiu, teve dificuldade em entrar. És muito bem-vindo, mano. Tá? Estamos a gravar isto, tá bom? Ok, eu não sei se estamos cá todos. Ahm, eu disse para o pessoal ir comer chocolate. Não combinamos, foi quantos? Quantos chocolates? E eu no país do chocolate e não estou a comer nenhum. Epá, Jorge, puxa. Mas por acaso tens aí algum perto? A 300 metros, as marcas todas suíças. Ei, Uau! sim. Esse Pá, segunda, aqui ao pé de mim vende ah, Lindt, eu vende gosto dessa. Lindt, vende a marca concorrente que é a Brielle, que é de Badam. Gosto também. Tem a Arcanan, também é muito bom, suíço também. E depois tem o Milka, que é alemão. O Ah, é Milka alemão? Eu pensei que era suíço. é um acordo entre os dois países. O Milka no futuro, acho que já este ano vai deixar de ter a montanha. Ah, sério? Vou tirar a montanha. É, pá, já não é a mesma coisa, puxa. Mas a vaquinha fica lá. A montanha chama-se Zermatt, é a maior montanha daqui da Suíça. Já, já. Está tudo Olha, certo. Jorge, pá, vê se trazes aí uma tablete e pões aí atrás, onde tens aí uma banda desenhada, pões aí e nós ficamos a olhar É aquela ficamos história, a olhar para o teu chocolate. isto é aquela história que a gente falou, pastor, da Bíblia, Eu dos sei, eu sei, em eu sei. Moçambique. Yeah, eu sei. Ok, malta, eu acho que a malta já está por aqui. Então, vamos continuar. Estamos a falar de algo sobre o batismo. Agora vamos para o ponto número 2, que é o significado. O que é que então significa ser batizado? Estou na página 7. Ilustra o batismo. Deve ilustrar, tem de ilustrar publicamente a morte e a ressurreição de Cristo. Ou seja, que tu estás unido ou unida com Jesus na sua morte e na sua ressurreição. 1 aos Coríntios 15, 3 e 4 diz, eu estou a ler aqui no nosso livrinho, Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ou seja, desapareceu, no caso, ficou embaixo da água e ressuscitou, voltou à vida, voltou a aparecer. Então, lendo o versículo a seguir, Colossenses 2:12. Ao serem batizados, nós cristãos que cremos, que confiamos na Páscoa de Jesus, ao sermos batizados, nós fomos também sepultados, ou seremos sepultados com Cristo, espiritualmente. No mundo espiritual significa, ok, Danilo e Cristo são um. Ele também foi sepultado com Cristo lá atrás, há 2000 anos, ressuscitou com Cristo há 2000 anos, e com ele, pela vossa fé no poder de Deus que o ressuscitou. Ou seja, eu junto-me ao poder de Deus, ser sepultado e ser ressuscitado com Cristo. Isto é algo muito importante na vida cristã. Ok, estamos a ver qual é o significado do batismo, né? Ilustra morte e ressurreição, mas também ilustra a minha e a tua nova vida como cristão. Alguns estão a dar os seus primeiros passozinhos com bebê, outros crescem muito depressa, têm muita fome de Deus, leem muito, veem filmes cristãos, etc, etc. Já estão a servir, né? Ilustra esta nova vida como cristão. 2 aos Coríntios 5:17, é que quando alguém está unido a Cristo na sua morte e ressurreição, torna-se uma pessoa nova, né? As coisas antigas já passaram, a pessoa começa tudo de novo, tudo de novo. Chama-se isto, em João capítulo 3, novo nascimento. É como nascer de novo. Em João 3 diz que é nascer da água e do Espírito Santo. Ok? E isto tem que ser em consciência, tem que ser em fé, em crença. Ok? Uh,
Depois, e vamos dar um saltinho. 3. Porquê ser batizado por imersão? Ou seja, porquê ficar embaixo da água e não, por exemplo, ser batizado por aspersão, que é umas gotinhas? Porquê ser batizado por imersão? Número 1, porque Jesus foi batizado por imersão. Jesus Cristo, o Deus feito homem, o nosso mestre, o nosso modelo, né? Chama-se, Jesus é chamado o varão perfeito, ou seja, o ser humano perfeito, o novo homem, né? A pessoa perfeita. Ele foi batizado por imersão. Em Mateus 3,16 diz assim: assim que foi batizado, Jesus saiu da água. Vocês sabem que ele entrou no Rio Jordão, né? Ele foi batizado e depois saiu do rio. Então, diz assim: todo o batismo na Bíblia foi por imersão. Temos ali outro exemplo. Atos 8, 38 a 39. Diz: e desceram ambos à água, o apóstolo Filipe e o ministro das Finanças da Etiópia, né? Ambos desceram à água e Filipe, o apóstolo, o batizou. Depois, quando saíram da água, e, e o versículo continua. Outro argumento, e o mais forte, porventura, que eu já vi filmes em que Jesus entrou no Rio Jordão e o João Batista agarrou assim num pouquinho de água e pôs na cabeça dele. Já vi um filme que era Jesus de Nazaré, um filme com 4 horas, muito fixe, né? Mas este argumento aqui é muito importante, este a seguir. A palavra batizar significa no grego ficar imerso, significa ficar embaixo da água. Portanto, ser batizado significa, na palavra original, baptizoi, em grego, é ficar embaixo da água, não é? Então, a melhor forma de simbolizar, estou a ler a última frase da página 7. A melhor forma de simbolizar o sepultamento é a melhor forma de simbolizar o sepultamento unido com Jesus e a ressurreição. Está bem? Página 8. Quem deve ser batizado? Qualquer pessoa, pode escrever, quem deve ser batizado? Qualquer pessoa, estou eu a ler, que crê em Cristo. Vamos ler Atos 2:41. Muitos aceitaram as palavras do apóstolo Pedro. Isto foi logo no dia de Pentecostes, hum, cerca de 50 dias após a Páscoa, não é? Hum, 50 dias é um mês e meio, mais ou menos, um pouco mais. Vocês lembram-se que aquela população toda disse: soltem Barrabás, crucifiquem Jesus, etc., né? E 50 dias depois estava Pedro a falar para a malta em Jerusalém e diz que muitos aceitaram as palavras, né, a pregação de Pedro sobre a Páscoa de Jesus. Eles aceitaram, creram, confiaram e foram batizados. Primeiro creram, se arrependeram dos seus pecados, de terem morto Jesus, e depois foram batizados. Eles próprios começaram uma nova vida com Jesus Cristo, né? Ahm, Atos 8:13. Até o próprio Simão, que era um médium, até o próprio Simão se tornou cristão, né, discípulo de Cristo, e recebeu o batismo nas águas. Atos 8:12. Mas quando Filipe lhes pregou a boa nova do reino de Deus e de Jesus Cristo, eles creram primeiro
tanto homens como mulheres, receberam depois o batismo. Ou seja, foram imersos, baptizoi, foram imersos nas águas para ilustrar publicamente a sua união com a morte de Jesus e com a ressurreição de Jesus. Da união, estamos lá, estivemos lá, por isso também estamos com Ele no céu, né? Estamos também unidos com Ele já no céu. Aliás, a palavra de Deus diz no livro do Apocalipse que aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão no céu, têm o seu nome escrito no livro da vida. Ok? Então, 5. Quando devo ser batizado? O quanto antes possível. Atos 2:41. Muitos aceitaram as palavras de Pedro e, naquele dia, logo foram batizados. Pedro ensinou-lhes sobre a salvação, eles creram na Páscoa de Jesus. Jesus é o nosso Salvador, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eles creram nisto, creram fé, né? Fé, e foram batizados pela fé. Porque Jesus tinha dito: vocês vão a todos os povos, lembram-se? Batizem, portanto, façam discípulos de todos os povos, batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os apóstolos assim o fizeram. Já estamos a ver aqui em Atos os apóstolos agir, fazer aquilo que o Mestre tinha mandado. Tá? E depois tem aí uma outra passagem, em Atos 8, que é bastante longa, e eu vou logo passar para a palavra assim. Então, assim que tiveres recebido a Jesus como Salvador e Senhor na tua vida, tu podes e deves ser batizado. Entretanto, é importante destacar, sublinhem isto, e, malta, isto é muito importante. É muito, muito, muito importante. Como eu disse, nós não estamos a falar de religião, estamos a falar de Deus, do dono de tudo isto, aquele que ama o nosso coração, que nos deu também o seu coração. Então, entretanto, sublinhem a partir daqui, entretanto, é importante destacar que o batismo é uma afirmação pessoal de fé e não de tradição familiar. Não é sábio deixar o teu batismo para depois e esperar que os outros membros da tua família aceitem a Cristo. Isto provavelmente vai deixar-te e deixá-los debaixo de uma pressão para qualquer tipo de decisão. E não pode ser assim, porque isto é algo muito pessoal. Percebem? Olha, eu vou-vos dizer, eu era ateísta, marxista-leninista. Vim para Portugal, continuei assim, ateu, 100%, durante mais quase 2 anos, e depois entreguei pela fé a minha vida à Páscoa de Cristo. Recebi Jesus como meu Salvador. Isto em novembro. Em junho do ano seguinte, o meu pai veio cá, de Moçambique, com a minha irmã. E calhava na altura que eu ia ser batizado, nas águas, né? Eu tinha sido batizado em criança pela minha mãe, porque a minha mãe era católica romana. A minha mãe morreu quando eu tinha 6 anos. O meu pai, não, naquela altura, ele não estava interessado nas coisas de Deus. Então, eu, teoricamente, era cristão, né? Era católico, mas era cristão, era batizado, mas com 20 anos eu era 1000% ateu. Ou seja, não faz sentido, percebem? Tem que ser algo pessoal, tem de vir de mim. E veio. E o meu pai achou um pouco estranho também, e ele teve de tomar uma opção. E nós já não nos víamos há 2 anos e meio. E ele teve que tomar, ele e a minha irmã, uma opção. Vamos ao batismo do Danilo ou vamos fazer um passeio a Leiria, ver um amigo nosso que veio de Moçambique, né, há um ano e está lá em Leiria. E eles optaram por Leiria. Portanto, eu estive no meu batismo sozinho com uma avó que eu tinha cá.
malta, doeu muito, porque para mim era algo consciente. Epá, eu vos digo, eu quando era ateu, eu tinha uma vida, eu vos digo, eu era mesmo. Eu posso vos mostrar uma foto minha dessa altura, vocês até vão fugir. Eu era mesmo assim um pouco perigoso. Hum, E houve uma grande mudança na minha vida e eu estava tão feliz, mas pronto, fiquei muito triste nesse dia, mas avancei. O meu pai converteu-se a Cristo 5 anos antes dele morrer, mas durante toda a vida, ou seja, eu orei pelo meu pai uns 25 anos. E valeu muito a pena, porque esses 5 anos foram os melhores anos da nossa vida, como pai e filho. Muito, muito agradável, muito amoroso. Pronto, ainda bem que eu fui batizado, não fiquei à espera, ele não vai, se calhar não sei o quê, percebem? Então, é uma decisão pessoal. Foi isso que eu pedi para vocês sublinharem, está bem? Eh, eu vi aqui no chat que, eh, que- eu não sei se alguém tinha posto aqui uma. Ah, está aqui, muitas perguntas, sim. É, é da Elisa, sim. Então, o que nós vamos fazer, Elisa, ou outras pessoas que tenham perguntas sobre isto, é, em particular, vocês eh, escreverem quais são as vossas perguntas, as vossas dúvidas, e dentro daquilo que eu souber responder, depois marcamos, no caso de haver mais do que uma pessoa, podemos marcar pequeno, um pequeno grupo e conversarmos sobre esta decisão tão importante, não é? Tão importante mesmo, tão importante. Yeah. A Helena perguntou o que é entronização. Significa alguém que é entronizado é alguém que é colocado ah, com um ritual adequado para isso num trono entronizado, né? A pessoa, a partir daquele momento, reina. A pessoa já reina. E aquilo que a palavra de Deus diz, aquela oração que eu fiz há pouco é baseada em Efésios 1. Efésios capítulo 1 e capítulo 2. Mas o capítulo 1 é muito teológico, muito profundo, e fala sobre esta entronização. Mas também em Colossenses capítulo 1, diz, né, que Jesus também foi colocado, morreu, foi sepultado, ressuscitou, ascendeu, ou seja, subiu e foi entronizado. E, e ele agora, ele tem todo o poder e toda a autoridade sobre todas as entidades visíveis ou invisíveis, seja espirituais ou humanas. Ele tem essa autoridade. E essa autoridade pode ser delegada aos seus discípulos. Pode ser entregue para nós libertarmos os cativos, né? E curarmos os enfermos, e os enfermos muitas vezes são enfermos emocionais, não é? Portanto, mas é Jesus que faz isso através de nós, seus discípulos. Nós não temos nenhum poder. Ele é que tem todo o poder. E isso está. Eu depois posso vos dar vários versículos bíblicos, está bem? Sobre isso. Por exemplo, em Mateus capítulo 28, no Mateus 28, capítulo 17, diz isso, que todo o poder e toda a autoridade me foi dada nos céus, ou seja, no mundo espiritual, e na terra, no mundo material. Por isso, vão, façam discípulos, batizem e ensinem as pessoas a obedecer-me. E eu vou estar convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, é um dos versículos que fala sobre a autoridade de Jesus. Então, Elisa, eu acho que são perguntas mesmo valiosas e é muito importante
podermos conversar sobre isso e, se algum de vocês tiver, também podem pôr as perguntas, mas ponham por escrito, está bem? Eu depois combino uma meia horinha para a gente conversar mais. Mas podem ler isto de novo, está bem? Abram o vosso coração na presença de Deus, está bem? Pensem, eu e Deus, não é? E leiam isto que está aqui. São textos bíblicos, não é invenção de uma religião, é da palavra de Deus, não é? Ok, então nós estamos quase a terminar. Eu quero terminar em 2 minutos. Peguem num lapisinho, está bem? Vamos ver o que é ceia. Nós, domingo passado, celebramos a ceia lá na igreja, não é? Então, ponto número 1. O que é a ceia do Senhor? Ponham, escrevam o que é a ceia. É uma lembrança, pois vocês podem ler com calma o texto bíblico. É também um símbolo daquilo que Jesus fez na cruz por nós. Pão representa o seu corpo, partido, quebrado, ou, peço perdão, não foi partido nem quebrado, foi castigado por nós, e o vinho representa o sangue. E tudo isto tem importância por causa das leis do Antigo Testamento. E tudo isto, nós sermos salvos pelo sangue de Jesus e pelo castigo no seu corpo, tudo isto nós vamos aprender melhor estudando o Antigo Testamento de uma maneira mais profunda. A seguir, eh, ainda sobre o significado da ceia do Senhor na página 8, é uma afirmação de fé. Domingo passado, ontem, né, quando eu e a Ava tomamos a ceia, nós estávamos a afirmar que sim, temos uma fé salvadora em Jesus Cristo, somos discípulos de Cristo. Eh, Nós estamos unidos com Ele. E já provamos isso, comprovamos isso sendo batizado por imersão nas águas em adultos. 2. Quem podem escrever, quem pode participar na ceia do Senhor? Então vocês podem ler isto com calma também, ok? 3. Como me devo preparar para a ceia do Senhor? Isto é muito importante. Também peço que vocês leiam com calma, sublinhem, ponham bolinhas nas palavras mais importantes, sublinhem na frase que vos tocar mais. 4. Quando e com que frequência devo participar na ceia do Senhor? Portanto, o meu pedido é também que vocês leiam. E podem pôr perguntas também, isto para cumprirmos o nosso horário das 10 horas, tá? Muito bem, very well. Bom, Davi, podes terminar com oração, por favor? Eh, o Paulo teve dificuldade em entrar, mas estamos muito felizes, amigo, por estás aqui connosco, está bem? Somos família. Então, Davi, podes orar, por Uhum. favor? Davi Almeida. Sim. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia, Senhor. Primeiro agradecer-te, Pai, porque tens estado connosco, Senhor, e acreditamos que fazes uma diferença nas nossas vidas, Pai. Uhum. Pai, Senhor, eu peço que no dia de hoje, Senhor, fales a estas pessoas, Pai, para que eles possam entender o que é esta comunhão, este pertencer, Senhor, que tu queres, Senhor. Uhum. Pai, Senhor, eu oro para que haja uma mudança de vida, Senhor, haja uma comunhão de família, que nos sintamos em família, Senhor, porque Sim, somos Senhor. família contigo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Sim. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Ok, podem ligar os vossos micros para nos despedirmos. Pá, vocês são mesmo bonitos. Eu estou apaixonado por vocês, ter uma família linda. É Linda, verdade. charmosa. Podem pôr perguntas também. Há pessoas no estrangeiro, é isso? Temos Pessoas do aqui, estrangeiro? sim, temos pessoas que estão em Londres, como a Gardénia, por exemplo. Prazer em te conhecer, Gardénia.
E a Irina? E a Irina também. O Valdemiro é moçambicano, mas já cá está há algum tempo, pá, mas ele ainda está a ver o que é isto de Portugal, não sabe muito bem onde está ainda. Temos pessoal de São João da Madeira, lá no Porto. Mais, ajudem-me, quem é que está? Alenquer, Nada. Alenquer! Alenquer. Alenquer! É muito bonito, pá, tens de nos convidar para a gente ir fazer Sim, um piquenique aí. Eu não sei se boa. há algum parque por aí. Há um Parque das Merendas lá. Opa, temos de combinar no O meu verão. avô é da Labrujeira, é aí perto. Oh, que fixe, que fixe. Temos também uns amigos, a família Nascimento, que veio da África do Sul, não é? São sul-africanos. O Joel é solteiro, tá? Vamos lá com ele. Bem, bom rapaz, muito bom rapaz.